E hoje o presidente Lula assina a sanção do projeto de lei que estabelece regras gerais para os concursos públicos. O texto, que tramitou no Congresso Nacional durante 20 anos, foi aprovado no Senado em agosto e busca modernizar as normas para a realização dos certames. O projeto prevê, entre outros pontos, a possibilidade de aplicação das provas total ou parcialmente à distância pela internet. Segundo o texto, essa modalidade pode ser aplicada desde que seja garantida a igualdade de acesso aos candidatos. Esse trecho ainda precisa ser regulamentado pelo Executivo. O novo marco vale apenas para concursos federais, excluindo seleção para magistratura, Ministério Público e empresas públicas que não dependam de recursos federais para as despesas com pessoal e custeio. Estados, municípios e Distrito Federal podem criar suas próprias normas. Bom, para falar sobre isso, vamos conversar agora com o Eric Alves, que é professor de Direito Administrativo do Direção Concursos, parceiro aqui do Metrópolis. Boa tarde, Eric. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Boa tarde, Neila. Prazer é todo meu. Bom, vamos no ponto principal. Com essa lei sancionada, o que de fato vai mudar a partir de agora nessa questão aí dos concursos? Neila, então, a parte que chamou mais atenção do projeto foi realmente a que você destacou aí na chamada em relação à possibilidade de realização de provas à distância, né, em ambiente controlado. É algo que já vem sendo comentado, né, há algum tempo e agora vai ser concretizado nessa lei. Tá? Precisa de regulamentação. Essa regulamentação ela pode ser feita pelo próprio ente federado, no caso a União, por exemplo, ela pode fazer uma regulamentação que seja válida para todos os seus concursos. A lei também abre espaço para que cada órgão ou entidade faça a sua própria regulamentação. Tá? Então a gente precisa aguardar, de fato, né, a publicação e a vigência dessa lei e principalmente a regulamentação, como que isso vai ser feito na prática. É algo que causa grande ansiedade aí por parte dos concurseiros, principalmente em relação à isonomia. Tá? O pessoal se prepara bastante para esses concursos e qualquer brecha, tá, em relação à isonomia e à segurança das provas, isso acaba prejudicando, né, e causando uma certa ansiedade aí nos concurseiros, mas espero que essa regulamentação ela esclareça, né, e garanta de fato a segurança e a isonomia dos certames, mesmo com essa questão das provas à distância. Tá? Tem outros pontos também que eu gostaria de destacar, na verdade mais um ponto que eu gostaria de destacar nesse projeto de lei, em relação às avaliações. Né? O projeto de lei ele prevê ali a possibilidade de que os concursos públicos eles realizem provas de conhecimentos, que seriam as provas objetivas, discursivas tradicionais, né, que vão avaliar o domínio das matérias. Ele também prevê provas de habilidades, que a aptidão para exercício de determinada tarefa do próprio cargo, ou mesmo testes físicos, que é o que acontece geralmente hoje também em alguns concursos. E, por fim, o projeto ele prevê ali provas que vão avaliar as competências. Tá? E o que seriam essas competências? Segundo o projeto de lei, seriam aspectos comportamentais vinculados às atribuições. E em certo momento aqui, em certo trecho do projeto, ele detalha, né, essas competências como se fossem avaliadas através de exames psicotécnicos, né, avaliações psicológicas. Hoje, também, em alguns concursos, nós temos esse tipo de avaliação, tá, exames psicotécnicos, mas hoje isso só pode ser feito naqueles concursos em que uma lei específica do cargo preveja esse tipo de avaliação. Tá? E aí a gente vai precisar ver se esse projeto de lei, que trata de uma norma geral, ele já vai substituir, tá, essas leis específicas, né, ou seja, essa necessidade de lei para que esse tipo de avaliação seja prevista nos editais. Quando eu leio aqui esse projeto de lei, me parece que essa lei geral ela está dando espaço para que os próprios órgãos, nos seus editais, eles incluam esse tipo de avaliação, né, e aí tendo como fundamento a própria lei geral, independente de alguma outra previsão mais específica na lei do cargo. Né? Quando eu leio o projeto de lei, me parece que vai ser assim, tá? Mas a gente precisa ver também como vai ser a interpretação aí nos casos concretos. Mas eu acho isso um outro aspecto importante, tá, desse projeto, porque isso pode mudar, né, a dinâmica aí de muitos concursos que hoje, por exemplo, não aplicam esse tipo de prova, né, avaliações psicológicas, exame psicotécnico nas suas provas.
Falando, Eric, sobre dinâmica de prova e essa questão específica aí sobre os exames virtuais, os exames feitos de forma online. Como é que essa lei ela garante a transparência desses exames virtuais? Você acha que pode ter algum risco de judicialização com a adoção dessas provas de forma online? Uhum. Eu acho que, como eu disse, tem o risco, tá? Tem risco de segurança, risco de transparência. Eu acho que a lei por si só, ela não traz aí uma possibilidade de judicialização, tá? A gente vai ter que esperar a regulamentação. Acho que é nessa regulamentação que está prevista na própria lei, tá? É que nós vamos saber os detalhes, como que isso vai ser aplicado na prática. Enquanto essa regulamentação não sair, essa possibilidade de prova online, ela não vai existir, tá? A lei está bem clara de que isso só vai poder ser feito após a regulamentação. Tá? Então, eu não sei, por exemplo, se hoje já existe algum projeto específico de regulamentação já pronto para que isso possa ser aplicado aí, de fato, logo. Tá? O fato é que também essa lei, ela prevê a sua aplicação para daqui a 4 anos, né? Para daqui a 4 anos, então é algo que só vai ter efeitos práticos mais adiante. Embora tenha a possibilidade de que os órgãos, se algum determinado órgão, quando autorizar um determinado concurso público, a lei permite que ele já utilize a lei, tá? Mesmo antes desse prazo de 4 anos. Tá? Então, se um determinado órgão, por exemplo, se ele próprio regulamentar as suas provas online, isso a lei permite que o próprio órgão regulamente, se o próprio órgão fizer a sua regulamentação e ele decidir aplicar a lei antes desse período de 4 anos, isso é possível também, tá? E aí a gente vai precisar ver como que vai ser essa regulamentação e para ver se haverá algum problema mais sério ou não. Acho que até com a própria regulamentação vai ser difícil de haver alguma contestação, tá? E aí a gente vai ter que esperar a própria aplicação da prova mesmo para ver se a isonomia de fato vai ser garantida. E a transparência, né? Nós temos alguns exemplos, tá? E alguns, não de provas de concursos, tá? Mas em outros ambientes em que provas online já são realizadas. Então já existem alguns mecanismos de manutenção da segurança, tá? da prova, evitar que o candidato ele colhe, né? Que ele tenha alguma ajuda ali na realização da prova. Mas, de fato, é algo que a gente vai ter que acompanhar muito de perto para que a isonomia dos concursos, né, e das provas não sejam prejudicados. Maravilha, a gente continua acompanhando, vamos ver então o que vai ter aí de novidade com a regulamentação dessa lei e a gente te agradece. Obrigada mais uma vez pelas explicações aqui. Eric Alves, muito obrigada. Obrigado, até mais.